E Oi, Dedê, não tenho como te chamar de outra forma se não for assim, né? e aí, minha amiga, como tu estás? Bem, respirando, e você? Respirando, né? Há Tá? muito tempo que a gente queria fazer essa live juntas, né? Porque Sim. acredito que o tema voltado para saúde mental, Uhum. ele está cada vez mais possível de se falar sem tabu, né? A Sim. gente tinha muito tabu para falar de saúde O, mental, o que momento pede, né? O momento pede que todos esses tabus sejam escancarados. Fico pensando, Adelaide, que a gente evoluiu tanto enquanto sociedade e de repente a gente tem que voltar para o básico, para estaca zero, para a aula número um, que é antes de mais nada, respira. A gente desaprendeu a respirar. Desaprendemos a respirar, né? é, a gente desaprendeu tantas coisas, né, amiga? Porque a gente passou por momentos da nossa evolução humana, onde precisamos avançar enquanto sociedade, precisamos sair do campo para criar sociedades mais organizadas. E aí eu trago um pouco da teoria da era das revoluções, onde a Uhum, gente se foca no fazer, se foca no crescimento, na expansão da sociedade humana, e para isso a gente passou por uma revolução agrícola, que posteriormente uhum, trouxe a revolução industrial, que uhum, posteriormente trouxe a revolução tecnológica, a revolução da informação, e isso foi acontecendo cada vez mais rápido. Se a gente for parar para uhum, pensar entre a revolução agrícola e a revolução industrial, a gente tem aí cerca de 10 anos, de 10 mil anos, né? Entre uma uhum, a outra, quando o ser humano deixou de ser um ser que estava o tempo todo mudando de lugar em lugar, não conseguia fixar o seu território. nômade. Isso, saiu do nomadismo para se organizar enquanto sociedade, quando consegue se estabelecer na era agrícola, e depois essa migração para a metrópole, essa migração para a condição de operário, que traz a tecnologia, que agrega a máquina juntamente com a nossa humanidade. E aí, como que isso acontece? Começa de uma forma brusca, né? Como o próprio Charles Chaplin mostra ali, apertando os Uhum, parafusos, né? Bem aquilo mesmo. A gente uhum, começa daquele uhum, jeito ali. Era uhum, Ford, aquilo ali. uhum, E aos poucos a gente vai aperfeiçoando, né? uhum, E trazendo um pouco mais de tecnologia nas relações. E isso vai acontecendo muito rápido. E uhum, cada vez mais rápido a gente está mudando. De 30 uhum. anos para cá, as coisas já são completamente diferentes. Completamente diferente. Imagina, eu tenho 32, 31 anos, vou fazer 32 no final desse mês, não vou ter festa junina. Tô chateada, mas tudo bem, estou lidando Tá. com isso, né? Vamos Uhum. respirar. Vamos respirar aí? E imagina, de 30 anos pra cá, o quanto a vida Uhum. já mudou. E 30 anos é muito pouco, cara. É muito pouco. Absolutamente. E, Absolutamente. e a gente se desconectou de coisas que são essenciais. E esse Uhum. momento traz essa necessidade da gente olhar para Uhum. nós, da gente, que é um movimento que alguns autores já trazem como a nova revolução, que é a revolução do autoconhecimento, né? Dessa Uhum. habilidade da gente se conectar com nós mesmos, de entender o porquê eu faço o que eu faço, Uhum. de que Uhum. forma eu contribuo com a minha sociedade, para além de mim, né? Uhum. E, a meu Então, ver, Adelaide, complementando a tua fala, essa revolução do autoconhecimento no Ocidente, ela acontece sobre o nome de uma figura chamada Sigmund Freud. Então, ele que é o cara que vai inaugurar, tá, um saber sobre o inconsciente no Ocidente, né? Que talvez tenhas muitos estudos, teus estudos se voltem para as técnicas, esteja muito voltado para o Oriente, que sim. eles estão anos-luz, né, de nós, nesse sentido do autoconhecimento. O Freud, ele vai inaugurar, ele tem uma célebre frase que ele fala: o homem não é dono na sua própria casa. Ou seja, ele vai trazer à tona em Viena, né,
130 anos atrás, 150 anos atrás, ele vai inaugurar uma ruptura com o pensamento, né, ocidental, que existe aí um inconsciente e nele existem conteúdos que nós não acessamos tão facilmente assim. A gente desconhece. A gente vai colocar, e isso até hoje, a gente coloca nas mãos do acaso, né? A gente coloca como destino Religião. aquilo, aham, aquilo que na verdade é o nosso inconsciente, que está ali e que tem formas de ser acessado, né? E a descoberta dele vai ser justamente a cura pela palavra. Ele vai fazer as pessoas falarem e, ao se ouvirem, se darem conta do conteúdo que está inconsciente. Fazendo um breve resumão, assim, né? De como que o meu saber com o teu, o saber da psicanálise com o saber das práticas respiratórias se cruzam. Se cruzam. E hoje, eu acho que o que tem de mais rico de pensar, por que chamar, né, uma professora de alta performance em respiração para falar com uma psicóloga? Bom, a gente está num momento em que não vai adiantar nem só respirar e nem só psicanalizar. A gente vai ter que lançar mão das duas coisas. A gente vai ter que cuidar da saúde mental por via da fala. E ali onde a fala já não estiver dando conta, porque não vai adiantar a gente ficar falando, me conte mais sobre a sua mãe, me conte mais sobre o seu pai, quando a gente está vivendo uma pandemia, quando a gente está lidando com dores inimagináveis, né? Então, trazer uma consciência corporal nesse sentido, eu acho que é muito rico associar esses dois saberes, e por isso eu te convidei para que tu pudesses contribuir com isso que tu fazes tão bem, né? Que é ensinar as pessoas a ter um olhar para o seu corpo e e usar isso como ferramenta realmente de bem-estar, de bem-estar. É bem isso, Nicole. E tu estás falando, também é muito louco te chamar de Nicole, né? Mas sempre te chamo de Nicole. Mas tu estás falando algo que vai muito ao encontro disso aqui, desse ocidente da psicanálise com a Uhum, fundamentação de filosofia oriental que eu trago. E eu sempre procuro abordar as técnicas e todas as teorias que todo mundo sabe que são baseadas no yoga antigo, das minhas uhum, técnicas, mas eu procuro trazer isso à luz de uma visão naturalista, de uma visão com bastante embasamento científico, com fundamentação científica, com pesquisas que comprovam a eficácia de determinados experimentos, de determinadas práticas, uhum, exatamente para a uhum. gente não ir para esse lugar do místico, Místico, do né? mistério, que também é Uhum. muito importante, mas que eu acredito que acabe limitando algumas pessoas e selecionando um público ali que agrega esse tipo de campo à religião, à espiritualidade. E E eu aí, não. esse campo também, Ade, pegando a deixa no que você falou no início, esse campo muito místico, ele só enrijece o preconceito, os tabus. Exato. Então, se a gente for por esse campo, que não for um campo da ciência, a gente vai estar enrijecendo o preconceito e o tabu com a saúde mental. O preconceito, que é o clássico, eu não faço terapia porque é coisa de doido. Então Exato. tá. Só que o que acontece agora, Dedê, né? O que acontece agora, em 2020, plena pandemia? Tá todo mundo doido, então terapia é para todo mundo. Chegou, né, um momento em que os humilhados foram exaltados. Então, assim, É bem isso. Eu estava as vendo pessoas aqui. estão tendo que se render à É, ciência, se render que precisam de ajuda, que sozinhas elas não vão dar conta, porque ninguém dá conta sozinho numa pandemia. Né? É preciso, ainda que online, né? Ainda que dessa forma, que é a forma com que eu estou vendo todos os meus pacientes, se render e se deixar ser cuidado. é isso. Se render, entender, ou eu cuido das minhas emoções, ou eu vou sucumbir a essa pandemia. Eu vou sucumbir e eu vou acabar me associando a vícios que podem ser prejudiciais para o meu corpo. E quando eu falo de vícios, eu também falo de vícios emocionais. Hum. Eu tava vendo aqui um estudo feito pela Organização Mundial de Saúde que alertou em abril
que a pandemia do novo coronavírus vai gerar uma crise de saúde mental De em saúde nível mental. mundial. Uhum. Ou Uhum. seja, não interessa se você pegou ou não o vírus, amigo, você não vai sair imune dessa. Não. Não. E não adianta. Porque justamente, né? Aí voltando para o que eu estava falando em relação ao pai Freud, né? O que que acontece? A gente vai ter que falar sobre isso. Não vai dar para passar por isso mudo. E cada evento que se apresenta nos convoca mais fortemente a falar, falar incessantemente, né? Seja em terapia, seja em live, seja digitando, seja indo nos posts dos amigos, compartilhando. Nós estamos num movimento que a gente vai precisar falar para sobreviver, né? É Isso isso. é E importantíssimo. qual é o poder, né, de uma respiração consciente num momento como esse, cara? Fala. Porque você tem o momento onde é importante falar, Uhum. como eu, né, como comunicadora nata que sou, tô aqui sempre Uhum. falando, convidando pessoas, compartilhando o meu aprendizado e aprendendo muito com as pessoas que estão comigo. Mas e o momento da escuta? De cada um Uhum. se escutar, para Uhum. escutar e enxergar aquilo que precisa ser visto, acolher aquilo que precisa ser acolhido. Uhum. Opa, voltou. Uhum. E, Voltou. e realmente trabalhar isso, sabe? Essa escuta. Tem uma frase Uhum. que os meus professores lá do The Rose Method falam que é bem isso, que o silêncio, a intuição, a mente grita e a intuição sussurra. Isso tem muito a ver com os nossos níveis de consciência e com a nossa Uhum. possibilidade de acessar questões que muitas vezes só nos movimentam. E aí eu Uhum. gosto de trazer bastante essa questão da regulação emocional, que foi um dos temas que a Uhum. gente pautou aqui Uhum. nosso bate-papo, Uhum. porque ele está muito ligado a essa consciência das emoções que nós sentimos. Quando você traz consciência para isso, você Uhum. aumenta a sua possibilidade de gerenciar isso de uma forma saudável. E não apenas se Uhum. deixar levar por estímulos inconscientes, porque eles Pela são inconsciência. inconscientes. E é isso que eu quero Uhum. também que você possa trazer aqui com mais Uhum. esclarecimento, né? Como especialista em Uhum. psicologia, psicóloga, enfim. Uhum. Uhum. Eu sempre falo, amiga, do que eu estudo acerca da diferença entre emoção e sentimento. Colocando a emoção no nível inconsciente da coisa, daquilo que muito mais movimenta e aciona as nossas reações Uhum. físicas e mentais. Uhum. E eu queria que tu trouxesses um pouco dessa nossa habilidade a se desenvolver, dessa necessidade inerente a esse momento da gente entender que, beleza, eu estou com medo, é isso aí. Uhum. E talvez Uhum. seja por isso que eu esteja comendo tanto, talvez seja por isso que eu esteja Uhum. caindo num processo de depressão, enfim. Como que isso acontece, assim, de forma Tem mais várias esclarecida? coisas. Tem várias coisas aí na tua fala, Dede. A primeira delas é, por exemplo, quando você fala em se ouvir, né? Tem várias formas de se ouvir. Na psicanálise, o que que vai ser se ouvir? Você vai para a terapia não é para ouvir o teu analista. Por isso que existe muito, inclusive, aquele tabu que circula de que o psicanalista é aquela pessoa que só fica falando aham, aham. Por quê? Qual que é a descoberta, né, da psicanálise? Aqui, ao se ouvir, a pessoa toma consciência. Tá? Então você não vai para terapia para ouvir o teu terapeuta dizer, o teu psicanalista dizer, olha, faça isso ou faça assado. Você vai para lá para se ouvir. Por isso a questão do divã, por isso a questão, né, de ter um espaço em que, porque todas as outras relações são assim, são duais, né? Que você fala, eu escuto e tudo bem. Mas quando eu falo com você, eu não me escuto. E num processo de análise é o contrário, é um lugar que você vai exclusivamente para se ouvir. E o que é se ouvir? É tornar consciente aquilo que está inconsciente, né? Então, esse é o viés que a psicanálise vai trazer. Quando você fala em tomar consciência, já é uma visão mais do Oriente, das técnicas realmente ligadas à respiração, ligadas ao yoga, e é uma outra vertente, né? Mas o se ouvir do ponto de vista da psicanálise seria nesse sentido.
né? De tornar consciente aquilo que está nas profundezas, nessa Pela casa em que o fala, né? Senhor não é o próprio dono, né? E essa é a célebre frase do Freud. O Senhor não é o dono da própria casa. Por quê? Né? A gente sempre é dois para a psicanálise. A gente sempre vai estar cindido entre a nossa consciência e aquilo que a gente desconhece de nós mesmos. Né? Porque a gente está o tempo inteiro. Eu estou aqui conversando com você, mas tem alguma coisa operando dentro de mim que está pensando: será que meu filho está bem lá em casa? Será que isso? Será que aquilo? E algo que tu me falas dispara algo dentro de mim que depois vai fazer sentido. Isso é o inconsciente o tempo inteiro. O tempo inteiro. E isso os bichos não têm. O bicho não tem inconsciente. Aqui se saiba até agora, né? Por exemplo, no ramo da maternidade, que é a minha área de atuação, né? A cadelinha tem 8 filhotes. Os 8 filhotes nascem. A cadelinha ela não vai ficar pensando em que teta cada um desses filhotes vai mamar. Ela não vai ficar pensando o que vão pensar de mim. Eu acho que eu tenho pouco leite. Eu acho que eu tenho pouco leite. Fulano de tal vai vir aqui. Ou a cadelinha não vai receber visita que vai dizer para ela que o leite dela é fraco. Entende? Ela não tem esse inconsciente que está o tempo inteiro em conflito. Faço assim ou não faço assim? Mas se eu fizer assim, corro esse risco. Se eu fizer assado, corro aquilo. Isso é inconsciente. Nós, seres humanos, por exemplo, na maternidade, a mãe está o tempo inteiro atravessada por essas questões. Pela fala da própria mãe dela. Ah, minha mãe me disse isso, e se eu não fizer conforme ela, o que ela vai pensar de mim? Eu sou uma má filha. Ai, será que eu dou peito? Ai, mas se eu der mamadeira, terrível. Então, assim, o inconsciente está o tempo inteiro nos atravessando. Né? Isso vai diferenciar qual é a nossa diferença entre o ser humano, ser sujeito, né? E ser um bicho, né? Um animal. Agora, quando tu estavas falando para eu explicar um pouco o que acontece em relação às emoções na pandemia, veja, o que acontece com o nosso corpo, Adelaide, quando a gente está em risco? Você sabe qual é o mecanismo que é disparado quando a gente está em risco? Sei que o sistema nervoso simpático já manda uma série de Ele fica neurotransmissores, nervoso, né? né? Exato. No nível fisiológico, É, bioquímico da coisa, é mais ou menos isso, né? ou seja, a gente está em risco, a gente está numa pandemia. Para quem está acompanhando o que está acontecendo no mundo, a gente está em risco, tá? Cortisol litrão. Exatamente. Então a gente tem aí uma descarga imensa de adrenalina. Por quê? É o mecanismo de luta e fuga, que é o nosso mecanismo um dos mais primitivos que a gente tem. Exatamente. É foge. Só que a gente não tem para onde fugir agora. Então a gente vai ter que respirar, né? Exatamente. Na verdade, a pandemia traz muito É isso. isso. O que limita as nossas possibilidades. Ah, eu tô com um problema aqui. Antes de uma pandemia, eu tô com um problema aqui no Brasil. Dentro das minhas possibilidades, eu vou traçar uma reta de fuga e eu vou me embora do Brasil. Opa! A pandemia te diz: colega, você não vai para lugar nenhum. É aquele meme, né? Vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Então, assim, a gente tá mergulhado em adrenalina, cortisol, né? Então, que são hormônios que vão estar colocando a gente em alerta. Então, o que é estar em alerta? Não dormir direito, estar acelerado, né? Falar rapidamente, coração palpitando. Como que é a respiração, né, Adelaide? Aí, como que a gente respira quando a gente está em alerta? Fala pra gente. É isso, gente, é exatamente. E é bem legal também, amiga, trazer o conceito de que o estado de alerta, ele não é um vilão. Ele nos trouxe até aqui. Ele nos Senão a gente fez não estava nem evoluir. conversando aqui, né? Exatamente. Foi graças a esse estado tão primitivo e essencial da nossa humanidade que nós conseguimos fugir dos nossos predadores, que nós conseguimos sobreviver no tempo da savana africana e chegamos até aqui, beleza. Então, onde entra a respiração consciente em tempos de pandemia? Ela entra como uma estratégia de performance. E quando eu falo estratégia de performance, eu falo de uma performance para você atuar melhor em tempos de isolamento. Porque não adianta você estar em isolamento, usando álcool em gel, saindo o mínimo possível para o essencial e estar dentro de casa em guerra com a sua família, gritando com o vizinho, xingando toda vez que você vê o Bolsonaro ou qualquer outro político na TV, dormindo pouco, bebendo, tomando Rivotril, enfim.
Não tenho nada contra o Rivotril, acho inclusive que talvez esteja sendo um grande aliado de muitas Aliado para pessoas muitas nesse momento. pessoas, E quando exatamente. é necessário, tem que ser usado, né? A medicação ela está aí para ajudar e auxiliar pessoas em situações mais patológicas. Mas percebe que o quanto mais a gente puder trazer estratégias orgânicas, naturais, você melhora a sua qualidade de vivência, você diminui a sua necessidade de partir para soluções químicas ou que podem te trazer consequências posteriores a longo prazo, né? Então você tem uma respiração que a gente não tem mais contato com ela, porque ao longo da vida a gente perde a consciência corporal devido ao nosso estilo de vida ocidental, que não preconiza uma conexão com o corpo, que é carregada de uma culpa judaico-cristã de se conhecer, se tocar, perceber. Tudo isso trava a nossa sociedade e a gente não estabelece uma conexão com nós mesmos. Então, você volta para o corpo, você fecha os seus olhos e busca respirar fundo, busca perceber a movimentação do tórax, que é muito superficial, e treina uma respiração que vem mais do diafragma. E aí eu faço isso nos treinamentos e nas lives que eu mentoro todas as semanas, do Acorda e Respira. O Acorda e Respira é um treinamento onde eu faço com que a pessoa reconecte essa conexão, essa consciência do corpo e da respiração e passe a usar isso como uma estratégia. E aí tu falaste bastante dessa, eu queria também complementar que tu falaste dessa conexão do inconsciente que a cachorrinha não tem, né? Segundo a filosofia oriental, os animais, eles têm um nível de consciência mais elevado que as plantas, né? Ah, não tenho dúvida. As plantas, elas vão até um nível físico-energético. Elas são aquela matéria e elas adquirem da luz do sol a energia necessária para fazer os seus processos de fotossíntese e continuarem com a sua sobrevivência. Os animais, eles possuem um nível de consciência maior, que é o emocional. A cachorrinha, ela não pensa se o leite dela tá fraco, se a mãe dela vai pensar se ela é uma boa mãe ou não, mas ela sente falta dos filhotes. Ela tem raiva se alguém quiser agredir os seus filhotes. Ela tem saudade do dono. Né? Ela se emociona com o dono quando ele chega perto. Faz xixi. Faz xixi de emoção. E é o que a gente vai chamar mais de instinto. Por isso que não se aplica instinto em humano. A gente não tem instinto. Humano não tem instinto. Humano tem inconsciente, intuição. Né? O bicho, a cachorrinha, ela vai ter instinto, que é reagir àquilo que ameaça, né? Que ameaça ou que estimula, né? Que estimula, exatamente, E aí, na filosofia oriental, além do emocional, a gente tem também o campo do mental e do intuicional, mais acima. E o que a gente preconiza na filosofia oriental? Que a gente quer ascender consciência. A gente quer cada vez mais subir nesse nível de consciência. Então, a gente vai praticando certas técnicas que fazem com que a nossa consciência se expanda para cima. E aí é mais pro lado da filosofia do yoga mesmo. E o que nos compete, e o que nos compete aqui para que a gente possa trabalhar de forma estratégica nesse momento é, cara, se você aplicar técnicas de respiração consciente para sutilizar a tua percepção acerca das sensações físicas, emocionais e mentais, enquanto você respira, você consegue afinar a sua percepção acerca de si mesmo e trazer à luz de uma racionalidade maior o que possíveis emoções podem estar te causando determinado estado e trabalhar em cima disso, né? Porque não adianta eu estar numa fábrica de parafuso e saber que tem alguma engrenagem quebrada ou que não esteja funcionando bem e eu vou lá e taco remédio em tudo, vou lá e mando, né, consertar todos os processos da fábrica. Eu vou perder um tempo com isso, eu vou muitas vezes associar uma técnica que está dispersa em relação a outro momento ou área da minha mente, do meu pensamento. Então, é uma perda de tempo, às vezes, quando você parte para soluções
que só vão atingir a dor. E eu falo bastante disso também quando eu trago sobre consciência do corpo como ferramenta de autoconhecimento. Se você tá com uma falta de ar e você toma um remédio que acalma, beleza. Acalmou, acalmou. Daqui a 2 horas você vai estar com falta de ar de novo. E aí você vai ter que tomar o remédio de novo. E aí você vai gastar muito dinheiro com aquele remédio, vai se viciar no efeito daquele remédio e não vai resolver o que é para resolver, que muitas vezes é uma emoção, um sentimento, uma sensação que precisa ser olhada. E que quando não chega num nível patológico e crítico da coisa, é possível usar estratégias de respiração ou também associar as duas coisas, né? Porque Isso não é... só para finalizar, tem muita gente que chega comigo e fala assim, você acha que isso vai me ajudar na depressão? E eu falo assim, olha, eu acho que vai ajudar sim, mas independente de eu ajudar ou não, a depressão, ela é um estado patológico da sua saúde mental que precisa ser cuidada por um especialista. As técnicas de respiração, elas não têm pretensões terapêuticas. Elas têm pretensões para te trazer qualidade de vida e bem-estar. Então, é possível associar as duas técnicas. E é bem por aí. E isso não é misticismo, né? Eu acho que isso é bem importante de lembrar. Hoje, a ferramenta que a gente tem ao nosso alcance, por exemplo, mais eficaz, que está disponível para todos nós, por exemplo, numa crise de ansiedade, é a respiração diafragmática. E é, por exemplo, uma respiração que consta em inúmeros estudos da psiquiatria, por exemplo, para síndrome do pânico. Olha E o que é que acontece quando um paciente tem uma crise de ansiedade mais grave, que seria uma síndrome do pânico, né? É um paciente que, por alguma razão, tem um gatilho, por isso que precisa se ouvir para entender quais são os seus gatilhos e saber identificar, né? Antes de mais nada. Mas é um paciente que entra no mecanismo de luta e fuga muito intenso, descarga de adrenalina radical, que fica com a respiração curta, só aqui, né? Aquela respiração cachorrinho. O cérebro não oxigena. Simples. O cérebro não oxigena. E isso traz a sensação de torpor, suor, frio. A pessoa tem a sensação de que vai desfalecer, desmaia. É o cérebro que não está oxigenado, né? Então, por isso, desde que tudo começou em relação ao isolamento, ao confinamento, que para algumas pessoas que sofrem de síndrome do pânico, isso também é um gatilho, o confinamento, eu passei a pensar, eu inclusive vou precisar adentrar mais a fundo nos estudos em relação à respiração, né, para poder ter essa ferramenta para auxiliar à distância meus pacientes, porque agora eu vou estar online, né, eu vou estar remota para protegê-los e me proteger e ter um papel social em relação a isso, né, já que eu sou um profissional da saúde, não caberia eu estar atendendo presencialmente de modo algum. Então, comecei a aprofundar e me deu estalo. Vou trazer a Adelaide para conversar sobre isso, né? Porque acho que nossos saberes se complementam muito. A partir do momento que se aprende é uma técnica de respiração diafragmática, bateria fraca. Oremos, vamos esperar aqui. Põe esse carregador aí, amiga. Eu nem tô com carregador. Vai dar tudo certo. Mas a partir desse momento, o que essa pessoa vai fazer? Eu vou dar oxigênio para o meu cérebro. Se eu estou identificando que eu estou tendo uma crise de ansiedade e eu não tenho uma farmácia perto de mim, eu não tenho uma receita para comprar um tarja preta, eu não fui nem diagnosticado e nem tratado para isso, eu vou respirar. Só que precisa respirar corretamente. Né? Exato. Corretamente. E aí tem algumas técnicas que são legais da gente trazer aqui, de dicas para as pessoas, para tua audiência. Que uma delas é você começar a fazer os exercícios ou ao acordar ou antes de dormir deitado. Principalmente se você nunca travou contato com esse tipo de treinamento. Por que deitado?
Porque a respiração, ela acontece, a gente costuma trazer sempre os conceitos dos 3 níveis. Respiração baixa, que é aqui abdômen, média, costelas, intercostais e alta. Obviamente que esses níveis eles estão interligados e acontecem de forma simultânea, mas apenas para uma definição mais prática, a gente traz essa definição de 3 níveis e a qualidade da gente trabalhar o isolamento de cada uma delas. Cada uma delas tem um nível de oxigenação que é diferente da ventilação. A ventilação pulmonar é essa qualidade das membranas pulmonares de inflar e relaxar. Inflar e relaxar. Isso é ventilação pulmonar. Oxigenação é hematose, é pegar o oxigênio, absorver e jogar o gás carbônico. É isso. E o nosso diafragma, a respiração baixa, ela é responsável por 60% da nossa capacidade de oxigenação. Mais da metade que a gente não usa, porque a gente desaprende, né? A gente desaprende. Porque a gente engorda, a gente não pratica muita atividade física, e eu tô falando assim, num nível geral, né, da coisa. Não temos, até praticamos uma atividade física, mas é uma coisa que não tem tanta relação com consciência corporal, entende? Tem muito mais a ver com uma questão Com de estética. manutenção de peso, estética, enfim, E as pessoas não param para perceber o quanto elas são conscientes de músculos que vão além do que se vê. Músculos internos, que são tão importantes quanto. E aí você tem uma respiração diafragmática localizada aqui acima um pouquinho do umbigo. Voltei. Que quando você está deitado... Voltou? Voltei. Esse Botei para carregar. A cachorrada do meu vizinho, gente. Não repara não, que eles estão de um jeito inacreditável. E aí, o que acontece, né? A gente perde essa consciência. E a respiração torácica, ela movimenta muito músculo. É tórax, é peitoral maior e menor, é o escaleno que vem aqui do pescoço, esternocleidomastoide que sai da boca, aqui da mandíbula e vem para cá. Muita musculatura e pouca movimentação. A gente oxigena 10% do que a gente respira aqui. E aí é o que tu falaste, né? A gente está numa crise de ansiedade, numa descarga de adrenalina muito radical. E aí você não oxigena o cérebro. Então, Por assim, isso, a intenção de se fazer uma respiração diafragmática, que é para recuperar esses 60% a mais. Exato, exato. E, cara, é assim, é bioquímica corporal. Não tem... É como se você estivesse tomando um remédio, alguma substância, sabe? Colocando oxigênio. Inclusive, tem estudos que falam que a respiração diafragmática, ela equivale a remédio para ansiedade, em alguns casos, em algumas crises. Isso tem muito a ver com os nervos que também estão interligados nessa associação entre cabeça e diafragma. Dentre eles, o nervo vago e o nervo frênico. Ambos estão nessa interseção relacionados ao sistema nervoso autônomo. E o nervo frênico muito mais relacionado ao diafragma até do que o nervo vago. E aí, Adelaide, você entende a frase do Freud agora? Que nós não somos senhores na nossa própria casa? Entendo totalmente. Primeiro que a gente não sabe o nome desses nervos, a gente não sabe para que eles servem, a gente não sabe nem que tem. Você falou uma palavra ali que, né, meus parabéns, você deve ter treinado bastante, esternocleidomastoide, né? Então, cara. isso, a gente não é senhor na nossa própria casa, e mais do que nunca a gente está em casa, dentro de casa. Tá? A gente está num contexto, tem um contexto simbólico aí muito grande, que é compreender que nós estamos dentro das nossas casas e isso está fazendo com que a gente tenha obrigação de olharmos para as nossas casas internas, nosso corpo, que é a nossa primeira casa, né? E as pessoas com quem a gente convive, as nossas relações. É isso, cara. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, essa sincronicidade de estar dentro de casa, olhar para si e estabelecer consigo mesmo técnicas e práticas que vão favorecer a nossa saúde, que vão nos proteger para além de um vírus, de todo um possível trauma de saúde mental que estamos perto de sermos acometidos. E eu Isso, coloco ao aqui mesmo todos tempo. nós.
Isso, e ao mesmo tempo, Adelaide, a gente não tem pra onde ir. Ou a gente se confronta com nós mesmos, ou a gente adoece, né? É quase a coisa da esfinge, decifra-me ou te devoro. A gente está exatamente nesse momento de vida. É bem isso. E eu quero jogar essa bola para ti também, porque eu Hum, tenho a dúvida de quando eu falo assim, beleza, eu até faço respiração, eu até treino. E qual é o momento onde talvez eu esteja precisando de um psicanalista, de um psicólogo? hum. Quando isso não está sendo o suficiente. Quando ainda assim, respirando, cuidando bem do teu corpo, cuidando bem das emoções de alguma forma, você percebe que tem algo que te escapa. Por que um psicanalista? Porque a gente tem ponto cego do inconsciente. Acho que tem toda uma questão de, na filosofia oriental, pela minha breve compreensão, né, esse inconsciente ele está muito mais ligado ao corpo em si. Quando você fala de expandir consciência, você fala de mergulho nas sensações físicas, no corpo em si. O que é o nosso inconsciente, Adelaide? Freudiano. Todas as nossas recordações, memórias que estão significativas, que estão ali, o iceberg todo para dentro. A ponta é a consciência, os outros 90% é inconsciente. Então, nossos traumas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, os nossos eventos importantes, a nossa grande caixa preta, tudo aquilo que foi posto para baixo do tapete. Um bom momento de procurar um psicanalista quando você está com rinite. Quando esse tapete não aguenta mais de poeira para baixo e você precisa falar sobre isso que você nem sabe o que é, nem sabe nomear, né? Porque É, cuidar é justamente essa a grande diferença entre os nossos saberes, né? Porque o acesso a esse inconsciente, Adelaide, ele só é feito com auxílio de outra pessoa. Freud foi a única pessoa que se autoanalisou e não deu certo. Ele mesmo vai dizer que precisa de outra pessoa. Mas ele se autoanalisou porque toda a obra dele vai ser pautada nos estudos que ele foi fazendo, nas coisas sim. que ele foi descobrindo dele mesmo, porque ele inaugurou, ele foi o primeiro. Então não tinha ninguém que fizesse esse papel para ele. Então ele precisou analisar todos os traumas de infância, todas as lembranças, todas as dificuldades, todas as angústias e dar nome a isso. Esse é o momento de procurar um psicanalista, quando a gente se dá conta de que temos pontos cegos e se permite ser cuidado por alguém, que não nós mesmos. Acho que o autocuidado ele é muito rico, ele é fundamental, mas isso também diz de uma onipotência. Né? Eu posso tudo porque eu sei tudo. E não, a gente não sabe tudo da gente mesmo. Né? Então, acho que é esse o momento de procurar um psicanalista. Quando a gente reconhece que não dá para ser onipotente sempre, que a gente precisa ser cuidado pelo outro, que tem. Não dá para entrar em contato com o inconsciente freudiano se não for através de um analista. Não dá. Que legal. Ó, tem gente falando coisas Vamos aqui. Ó, conversar. a Magda é minha aluna, já fez aula comigo É? e Bem-vinda, ela Magna. está trazendo aqui, é Magda. nesse momento que estamos vivendo que percebemos o quanto nos autoanalisamos e bebida e o quanto de problema temos e não conseguimos dar conta de tudo. A Uhum. gente, eu tenho travado contato também com esse tipo de sensação, sabe? Essa sensação que a gente às vezes tem de que nunca dá tempo de fazer tudo. De que parece que a gente acumulou muito mais tarefa do que antes, né? Ganhamos tempo porque não estamos saindo com tanta frequência, mas ao mesmo tempo a carga mental ela aumenta. E isso tem muito mais a ver com a Muito, carga mental. Por isso que é muito. importante práticas de pausa e associar essas pausas não apenas às válvulas de prazer e bem-estar, que também são importantes, né, amiga? É Uhum. legal trazer aqui. Todo mundo Sim. merece tomar sua cervejinha de vez em quando, se assim o fizer e gostar. Todo mundo merece Uhum. comer aquela comida que gosta, conversar com aquela pessoa que curte, estar com os amigos, enfim.
da maneira que for, né? Essas práticas também são importantes. Mas práticas que vão te trazer um retorno positivo em relação ao teu corpo, em relação às tuas práticas biológicas, respiração, alimentação, Acho que meditação, tem fala. várias coisas aí, Adelaide. A primeira delas é só dando uma continuação do que a gente estava falando, de que momento procurar um terapeuta, um Aham, analista. Por exemplo, todo analista precisa de um analista. Esse é um preceito da psicanálise. Tem um tripé para ser psicanalista, né? Você precisa estar estudando constantemente psicanálise, se atualizando, estudando grupos de estudo, palestras, congressos e afins. Você precisa estar sendo analisado por um analista e você precisa fazer supervisão, que é um outro analista com quem você vai discutir os seus casos que você tem mais dificuldade, que você vai aprender, porque você vai ter que saber que você não dá conta de tudo. Esses três preceitos são sempre anti-onipotência, percebe? Eu preciso estudar porque eu não sei tudo. Eu preciso de um terapeuta porque eu não sei tudo sobre mim. E eu preciso de um professor analista porque ele precisa. Eu não sei tudo sobre os meus pacientes. Tem pontos cegos em relação aos meus pacientes também. Né? Então, isso é algo muito importante na psicanálise, que mais uma vez, né, a frase que eu acho que está vindo muito à tona no meu inconsciente hoje, que é: não somos donos da nossa própria morada, da nossa própria casa. Então, a gente precisa desse cuidado de outra pessoa que cuide de você. Né? e se deixar ser acolhido, né, também. Exatamente. E aí eu fiquei pensando, você falou sobre pausa, né? Compartilhando um pouco, né, com vocês. Desde que começou a quarentena, eu passei a trabalhar, logicamente, mais, porque as demandas aumentam em relação a isso, e conciliando vida pessoal com filho pequeno e tudo isso dentro de casa. O consultório foi para dentro do meu quarto, e tudo isso, até que um tempo atrás, algumas semanas atrás, eu disse: eu vou tirar férias. Mas, Nicole, você vai tirar férias para onde? Não, dentro de casa. Eu vou tirar férias. Eu não vou trabalhar durante um tempo determinado e eu não vou atender. E eu vou tirar férias para fazer coisas que eu estou precisando, que o meu corpo e a minha mente precisam. De descanso, que precisa, né, desconectar um pouco de tudo isso, para, inclusive, ser uma melhor terapeuta. Essas pausas, elas são fundamentais. E eu estou, inclusive, nesse movimento de. Até gostei demais de ter tirado férias dentro da quarentena, dentro de casa. Então, nesse Viajou movimento de muito, amiga. quase eu faço a mala e fico andando pela casa com roupa de aerolook, sabe? Quase que eu faço isso. Porque é fundamental, Adelaide, é fundamental. E eu tô nesse momento de estimular as pessoas a fazerem pausas dentro da quarentena. A gente está há 3 meses, pelo menos, né? Eu acompanho pacientes em outros países, então tem pacientes que estão há 4, 5 meses num processo de nova vida, né? De isolamento e de Normal, né? restrições desse novo normal. E estou estimulando e trazendo isso à tona. Vamos fazer pausas. Tirar uma semana que seja para fazer diferente, né? Para cuidar de si, cuidar melhor do entorno, se você não tiver só, se estiver com família, olhar para as pessoas que moram com você, porque tem gente que está trabalhando mais do que antes, inclusive, né? É isso mesmo, cara. É fundamental. O poder da pausa, das práticas respiratórias e da Uhum. escuta. Porque eu também acho que Exato. estão certos aqui com excelência e é fundamental também para a gente Uhum. se manter Uhum. estável Uhum. e um pouco melhor do que Uhum. talvez estivéssemos se continuássemos tão acelerados e tão reféns de todos esses efeitos pandêmicos que a gente vai ter em termos de saúde mental. Uhum. Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos respirar e seguir, É isso. né? Tem uma frase do Churchill durante, acho que foi na Segunda Guerra Mundial, em que ele traz: se você estiver no inferno, ande. Você não vai sentar para tomar cafezinho no meio do inferno, vai? Você não vai. A gente não sabe muito bem para onde a gente está indo, Adelaide. Principalmente no contexto brasileiro. A gente não sabe. Mas sentar no meio do inferno não é agradável. Não vai ser benéfico, né? Então a gente vai ter que ir para frente. É Não bem isso. sabemos para onde,
mas a gente vai ter que ir nessa caminhada de tentar sair do inferno, não vai? Temos que continuar caminhando, né? É isso, e respirando, e E respirando, respirando. né? E, mais uma vez, reforçar, né? Fundamental, gente, independente de você fazer uma psicanálise ou não, a própria Nicole está trazendo aqui pra gente da importância da gente se reconectar com o corpo, de Sim. perceber o quão a respiração é fundamental e uma chave para a gente se manter estável, centrados perante tantos acontecimentos imprevistos e incertezas. Eu acho que uma forma de poder dar um gancho, Adelaide, é pensar que não existe só a terapia como prática de cuidado em saúde mental. E que bom. Existem outras práticas que são terapêuticas, tá? Por exemplo, como a prática do yoga pode ser terapêutica, porque tem benefícios positivos sobre o corpo e sobre a mente. Nem tudo é terapia, mas existem práticas que são terapêuticas. Dançar, respirar melhor, cuidar da alimentação, fazer yoga, meditar. Tudo isso está englobado. E a terapia terapêutica também. Mas nem todo mundo tem acesso, a gente sabe. Nem todo mundo está pronto para esse processo. Porque, respondendo a tua pergunta, que horas que eu procuro um terapeuta? Quando isso fizer sentido também. Ninguém passa a procuração para outra pessoa ir no seu lugar fazer terapia. Então é você mesmo que tem que ir pagar com a tua própria pele para se conhecer. E nem todo mundo está pronto. Então, não é fácil enxergar não. essas coisas. Não, então isso é um processo. Mas tem outras coisas que são terapêuticas e são complementares e são importantíssimas. Isso que eu acho que é tão rico a tua presença hoje aqui. Ai, que demais. Eu agradeço super. Nosso papo está sendo muito válido e necessário também para muitos entendimentos meus. Muito obrigada Com por esse convite. certeza, com certeza. Quem diria, né? Depois de tantos anos. Pois é, né, amiga? Adorei esse nosso encontro. Tá sendo Adorei te ver, te especial. receber aqui. Vamos bater uma foto para a gente guardar para a Vamos! posteridade? Bate aí, vai, porque eu tô longe do. Consegue? Vamos. Tá, consigo. Eu quero só desativar os comentários para a gente poder fazer o Tá. print. Ah, legal. Eu nem sei como é que faz isso. Ah, então Sou tudo eu? bem. Como é que faz isso? Peraí. Não sei, algum lugar aqui. Gente, se alguém tiver pergunta nesse finalzinho de. Acho que tem aí uns Teve 2 alguém aqui que minutos. perguntou se a gente vai fazer mais lives nas perguntas. Olha, eu É acho só me chamar. que tem, amiga. É Ó, só me pronto. chamar. Desativou, Vamos lá. faz aí. E fiz o print. Isso aí, me manda depois. Te É só mando. chamar, bater as agendas, né? Porque nisso tudo eu tenho um pequeno para dar conta, né? Tenho os pacientes, mas também tenho o mais tirano de todos, que é o meu filho. Então, Gaelzinho. o A Gaelzinho que criança de precisa. 2 anos que tem tamanho de 5, né? É, 4. como a mãe, como a mãe. Que Mas que ótimo, bom, amiga, amiga. eu te agradeço, né? Vamos pensar em juntar nossos saberes. Gostei muito de ver o Vamos. quanto. Acho que a gente tem um caminho de vida muito próximo. A gente tem raízes muito estabelecidas e muito próximas. A gente vem do mesmo lugar, né? Então, eu acho que isso faz com que os nossos conhecimentos, os nossos saberes se conectem e consigam dialogar muito bem, E desde né? jovens, né? A gente tem uma conexão legal. Isso é o Sim, que sim, conta também, é o que com faz depois. certeza, com Jovens foi certeza. ótimo, né? Jovens. Jovem. Ai, É gente. isso mesmo. Eu e a Adelaide somos amigas, né? Vamos contar a nossa história. A gente é amiga desde o colégio, né? A gente É estudou isso. juntas no colégio, lá em Belém do Pará. Tomamos rumos, uma veio para Curitiba, a outra foi para São Paulo, né? Flertamos com jornalismo, eu no caso, ela seguiu a carreira. E hoje estamos aí, né? É isso. Adultas, olhando para frente. É isso aí. Muito obrigada mais uma vez. E vamos fazer mais uma, de repente trazer uma Vamos. prática aqui para a galera. Isso, acho muito legal. Acho muito legal. Vamos pensar assim nessa possibilidade, botar o povo para respirar. Tá Perfeito, amiga. certo? Obrigada, viu? Um beijo Beijo. grande, fica bem e Obrigada. até a próxima. Até a Tchau, tchau, próxima. gente. Muito obrigada para todos os presentes aqui. Um abraço, vou deixar salva.